E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fatos em 10. Hoje, eu quero convidar vocês para uma jornada diferente, uma viagem pelos cantos mais enigmáticos do nosso país. O Brasil, com toda a sua imensidão e diversidade, não é apenas um palco de belezas naturais e cultura vibrante. Ele também esconde segredos profundos, fenômenos que parecem saídos de um filme de ficção científica e que deixam até os cientistas mais céticos com uma pulga atrás da orelha. Preparem-se, porque vamos mergulhar em histórias que desafiam a lógica, a ciência e tudo o que a gente acha que sabe sobre a realidade. Desde luzes misteriosas que dançam nos céus do sertão, até sons fantasmagóricos que ecoam pela floresta amazônica, nosso país é um verdadeiro tesouro de enigmas. São casos que atravessam gerações, alimentando lendas e inspirando teorias que vão do sobrenatural ao científico, sem nunca chegar a uma resposta definitiva. É esse o Brasil que a gente vai explorar hoje. Um lugar onde o inexplicável não é apenas uma possibilidade, mas uma parte intrigante do nosso dia a dia, esperando para ser decifrado. Então, se você tem a mente aberta e adora um bom mistério, este vídeo é para você. Vamos juntos desvendar relatos que misturam folclore, espiritualidade, avistamentos de OVNIs e investigações científicas que não chegaram a lugar nenhum. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo nessa aventura pelo Brasil misterioso. Tenho certeza de que, ao final, você vai olhar para o nosso país com outros olhos. Bora lá? Para começar nossa viagem, vamos para o coração do Brasil, mais especificamente para as vastas e áridas paisagens do sertão e para as regiões de mineração, principalmente em Minas Gerais e Goiás. É aqui que um dos fenômenos mais antigos e assustadores do nosso folclore se manifesta, o fogo corredor, também conhecido como Mãe do Ouro. Imagine a cena. Você está no meio do nada, sob um céu incrivelmente estrelado, e de repente, uma bola de fogo azulada ou dourada surge no horizonte. Ela não cai como um meteoro, ela dança, flutua, persegue viajantes e desaparece tão misteriosamente quanto surgiu. Os relatos são impressionantemente consistentes, atravessando séculos. Os mais antigos contam que a luz é o espírito de uma mulher gananciosa, condenada a vagar eternamente, protegendo as jazidas de ouro que nunca pôde gastar. Por isso, o nome Mãe do Ouro. Ela seria uma guardiã dos tesouros escondidos na terra, e sua aparição seria um aviso para alguns, um sinal de que há riqueza por perto. Para outros, um mau presságio, uma ordem para que se afastem daquele local sagrado. Muitos garimpeiros e moradores locais juram de pé junto que já viram a luz e sentiram um medo profundo, uma sensação de estarem sendo observados por algo que não é deste mundo. As lendas indígenas, por sua vez, também têm suas próprias interpretações para essas luzes. Para muitas etnias, como os Tupi-Guarani, o fenômeno está ligado a entidades espirituais da natureza, como o boitatá, a serpente de fogo que protege os campos contra aqueles que provocam queimadas. A luz seria o próprio espírito da floresta se manifestando para proteger seu território. Essa conexão profunda com a terra e com o sagrado mostra como o fenômeno está enraizado na cultura brasileira, muito antes da chegada dos europeus e da febre do ouro. Mas e a ciência? O que ela diz sobre isso? Bom, aqui o mistério se aprofunda. A explicação mais comum e aceita para o fogo corredor é o fenômeno do fogo-fato. Ele ocorreria pela combustão espontânea de gases, como o metano, liberados pela decomposição de matéria orgânica em pântanos ou cemitérios. Esses gases, em contato com o oxigênio, poderiam entrar em ignição e criar chamas azuladas que parecem flutuar. Faz sentido, certo? Mas essa teoria tem alguns furos bem grandes quando aplicada aos relatos da Mãe do Ouro. Primeiro, muitos dos avistamentos acontecem em regiões secas, áridas, longe de pântanos,
ou áreas com grande acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Segundo, o fogo fátuo geralmente produz uma chama fraca e de curta duração. Os relatos da Mãe do Ouro, no entanto, descrevem bolas de luz intensas, brilhantes, que podem se mover por quilômetros, seguir pessoas, mudar de cor e de forma, e até mesmo se dividir em várias luzes menores. Esse comportamento inteligente e reativo não bate com uma simples combustão de gás. Outra teoria científica tenta explicar o fenômeno através de descargas elétricas atmosféricas, como os raios globulares. Um raio globular é uma esfera de luz que pode durar vários segundos e se mover de forma errática. É um fenômeno raríssimo e pouco compreendido pela ciência, o que já o torna misterioso por si só. Embora alguns aspectos se encaixem, como a forma esférica e o movimento, ainda não explica a frequência dos relatos em áreas específicas, nem a aparente inteligência da luz, que parece interagir com o ambiente e com as pessoas ao redor. Há também quem sugira que as luzes sejam manifestações de energia telúrica, liberada por rochas ricas em quartzo sob pressão geológica, um fenômeno conhecido como piezoeletricidade. Essa teoria ganha força em regiões de mineração, onde o subsolo é rico nesses minerais. A fricção das placas tectônicas ou outras atividades geológicas poderiam gerar cargas elétricas que se manifestam como luzes na superfície. Mas, novamente, é uma hipótese difícil de comprovar e que não explica todos os detalhes dos relatos. No final das contas, o fogo corredor, ou Mãe do Ouro, permanece como um enigma fascinante. É um exemplo perfeito de como uma história pode ser, ao mesmo tempo, uma lenda folclórica, um desafio para a ciência e uma manifestação espiritual para muitos. Seja o fantasma de uma mulher avarenta, o espírito protetor do boitatá, um gás misterioso ou uma forma rara de energia, a verdade é que essas luzes continuam a dançar no sertão brasileiro, lembrando a todos nós que ainda há muito o que descobrir entre o céu e a terra. Agora, vamos sair do sertão e pousar nossa nave nos arredores de Brasília, mais precisamente em Planaltina, no Distrito Federal. Lá, existe um lugar que parece ter saído de um roteiro de filme de ficção científica dos anos 70 misturado com um documentário sobre religiões. Estou falando do Vale do Amanhecer, uma das comunidades espiritualistas mais fascinantes e peculiares do Brasil e do mundo. Fundado na década de 1960 por Neiva Chaves Zelaya, uma caminhoneira que se tornou médium e ficou conhecida como Tia Neiva, o Vale é um universo à parte. Tudo começou quando Tia Neiva começou a ter visões e a receber mensagens de seres de outros planetas e de outras dimensões. Segundo seus relatos, ela foi contatada por uma entidade chamada Pai Seta Branca, um espírito que teria sido um Inca em uma vida passada e que, em outra encarnação, veio de um planeta chamado Capela. A missão de Tia Neiva, designada por esses seres, era criar na Terra um local de cura e desenvolvimento espiritual, um pronto socorro para as dores da alma, preparando a humanidade para uma nova era. E assim nasceu o Vale do Amanhecer. Ao chegar lá, a primeira coisa que chama a atenção é a arquitetura. O lugar é um complexo de templos coloridos, com símbolos egípcios, maias, romanos e até de Atlântida, tudo misturado numa estética única e psicodélica. Os médiuns, chamados de jaguares, usam vestimentas elaboradas, com cores vibrantes, véus, capas e capacetes que lembram guerreiros de galáxias distantes. A sensação é de ter atravessado um portal para outra realidade, um lugar onde o tempo e o espaço funcionam de maneira diferente. O centro da doutrina do Vale é a crença na reencarnação, no karma e na comunicação com espíritos e extraterrestres. Eles acreditam que muitos dos seus membros são espíritos de capelinos, exilados na Terra há milênios para evoluir. Os rituais são complexos e diários, envolvendo passes,
desobsessão e trabalhos de cura energética. Eles afirmam manipular energias de outras dimensões para ajudar as milhares de pessoas que visitam o local toda semana em busca de auxílio espiritual, totalmente de graça. Não há cobrança por nenhum dos trabalhos realizados ali. O mistério que envolve o Vale do Amanhecer não está apenas em suas crenças exóticas, mas na própria energia do lugar. Visitantes, mesmo os mais céticos, relatam sentir uma atmosfera diferente, uma paz ou um peso inexplicável. Os relatos de contatos com extraterrestres não são apenas parte da mitologia fundadora. Muitos membros afirmam ter experiências contínuas, seja através da mediunidade de Tia Neiva, que deixou mais de 100.000 psicografias, ou em suas próprias jornadas astrais. Eles falam de naves, cidades de luz e seres de outros orbes com uma naturalidade desconcertante. A figura de Tia Neiva, que faleceu em 1985, é central para todo esse universo. Ela era semi-analfabeta, mas deixou uma doutrina extremamente complexa, com uma cosmologia própria, hierarquias espirituais e rituais detalhados. Como uma mulher simples, sem educação formal, poderia ter criado algo tão vasto e intrincado? Para os seus seguidores, a resposta é óbvia. Ela não criou, apenas canalizou as informações que recebia do plano espiritual. Para os céticos, é um caso fascinante de criatividade, carisma e talvez de uma mente extraordinária. A ciência, claro, olha para o Vale do Amanhecer com desconfiança, classificando as experiências como fruto de sugestionamento coletivo, histeria ou, na melhor das hipóteses, um fenômeno psicossocial complexo. No entanto, é difícil ignorar o impacto real que o Vale tem na vida de milhares de pessoas. Muitos relatam curas de doenças físicas e emocionais que a medicina tradicional não conseguia resolver. Seria tudo apenas efeito placebo em uma escala gigantesca? Ou haveria realmente algo mais acontecendo ali? O Vale do Amanhecer se equilibra nessa linha tênue entre a fé, o delírio e o inexplicável. É um laboratório vivo da espiritualidade humana, um lugar onde o cósmico e o terreno se encontram de forma explícita. Independentemente de se acreditar ou não em suas doutrinas, é impossível não se sentir intrigado por essa comunidade que construiu seu próprio universo, com suas próprias regras, em pleno Planalto Central brasileiro, provando que os mistérios mais profundos muitas vezes não estão no céu, mas dentro da própria mente e do coração humano. O barulho de Humaitá, os trovões da floresta. Deixamos o misticismo planejado do Distrito Federal para trás e mergulhamos agora no coração verde e pulsante do Brasil, a floresta amazônica. Na região do município de Humaitá, no sul do estado do Amazonas, um fenômeno acústico bizarro tem tirado o sono de moradores e intrigado cientistas por décadas. Imagine estar no silêncio profundo da noite amazônica, quebrado apenas pelos sons dos animais, e de repente, um estrondo profundo, grave, que parece vir de dentro da terra ou do céu, faz tudo tremer. Não é um trovão de tempestade, não é uma explosão, é algo diferente. Esse é o barulho de Humaitá. Os relatos descrevem o som como um ronco ou um estrondo surdo, que acontece principalmente durante a noite e em períodos de seca, de junho a novembro. O mais curioso é que, na maioria das vezes, o céu está limpo, sem nenhuma nuvem que possa justificar um trovão. O som é tão potente que pode ser ouvido a quilômetros de distância. E moradores relatam que as janelas de suas casas chegam a vibrar com a intensidade da onda sonora. O fenômeno é tão conhecido na região que já foi incorporado ao cotidiano. Mas o medo e o mistério permanecem. As lendas indígenas da região, claro, têm suas próprias explicações, muito mais antigas que qualquer investigação científica. Para eles, os barulhos são manifestações dos espíritos da floresta. Alguns dizem que é o curupira batendo seu cajado no chão para assustar caçadores e lenhadores.
Outros acreditam que são os trovões secos provocados por entidades ancestrais que guardam os rios e as matas. Essas histórias, passadas de geração em geração, mostram que o fenômeno não é recente e está profundamente conectado à cosmologia dos povos originários da Amazônia. Diante de tantos relatos, a ciência não poderia ficar de fora. Várias expedições e estudos já foram realizados para tentar desvendar a origem do barulho. Geólogos, sismólogos e meteorologistas já estiveram na região com equipamentos de ponta para tentar captar e identificar a fonte dos estrondos. Uma das primeiras hipóteses foi a de que seriam pequenos abalos sísmicos. A Amazônia, embora longe das bordas de placas tectônicas, possui algumas falhas geológicas e a movimentação delas poderia gerar os sons. No entanto, os sismógrafos instalados na área não registraram atividades sísmicas significativas que coincidissem com os relatos. Outra teoria popular é a do skyquake ou terremoto celeste. Esse é um termo usado para descrever sons de explosão inexplicáveis que parecem vir do céu. As causas propostas para os skyquakes ao redor do mundo são variadas, desde meteoros explodindo na alta atmosfera, passando por sons de erupções solares distantes sendo refletidos pela ionosfera, até bolsões de gás que explodem sob a Terra e cujo som se propaga de forma estranha. Nenhuma dessas explicações, contudo, conseguiu ser comprovada para o caso específico de Humaitá. A hipótese militar também foi considerada. Será que seriam exercícios ou explosões controladas em alguma base militar secreta na região? As Forças Armadas brasileiras foram consultadas diversas vezes e sempre negaram a realização de qualquer atividade que pudesse gerar tais barulhos na área de Humaitá. Além disso, a regularidade e as características do som não parecem compatíveis com explosivos convencionais. O mistério continuava sem solução, frustrando os pesquisadores. Uma das investigações mais recentes, conduzida por geólogos da Universidade de São Paulo, USP, sugeriu uma possibilidade intrigante. Eles levantaram a hipótese de que o som poderia ser gerado por um fenômeno de inversão térmica. Em noites claras e sem vento, uma camada de ar frio pode ficar presa perto do solo, abaixo de uma camada de ar mais quente. Essa inversão pode criar uma espécie de duto acústico, que faria com que sons produzidos a centenas de quilômetros de distância, como trovões de tempestades longínquas ou até mesmo ondas do Oceano Atlântico quebrando na costa, viajassem por esse duto e fossem ouvidos em Humaitá de forma amplificada e distorcida. Apesar de ser uma explicação cientificamente plausível, ela ainda não é conclusiva e não satisfaz a todos. Muitos moradores que conhecem a floresta como a palma da mão duvidam que um simples trovão distante possa causar um estrondo tão localizado e potente. Para eles, a explicação está na própria floresta, em seus segredos e em suas forças. O barulho de Humaitá segue ecoando como um lembrete poderoso de que a Amazônia é muito mais do que um conjunto de árvores. É um organismo vivo, complexo e cheio de mistérios que ainda estamos longe de compreender. Nossa próxima parada nos leva ao semiárido da Paraíba, a cerca de 100 quilômetros de João Pessoa. Lá, às margens do riacho Bacamarte, repousa um dos maiores e mais intrigantes enigmas arqueológicos do mundo, a Pedra do Ingá. Não se trata de uma pedra qualquer. Estamos falando de um monólito de granito com cerca de 24 metros de comprimento e 3,8 metros de altura, totalmente coberto por inscrições rupestres que não se parecem com nada encontrado no Brasil ou nas Américas. É como encontrar um livro escrito em uma língua desconhecida, deixado para trás por uma civilização perdida. As gravuras, chamadas de Itacoatiaras, que em tupi significa pedra riscada, são o que torna o local tão especial. Diferente da maioria das artes rupestres brasileiras, que são pintadas, as inscrições de Ingá foram entalhadas na rocha dura com uma precisão impressionante.
Os símbolos são complexos e abstratos. Há figuras que lembram animais, como serpentes e aves, formas humanas, frutas, mas a maioria são símbolos geométricos espirais, círculos concêntricos, cruzes e linhas que se assemelham a constelações ou mapas celestes. A Via Láctea e a constelação de Órion parecem estar representadas ali. A grande pergunta que ecoa há décadas é: quem fez isso? E como? A técnica utilizada, de baixo relevo em uma rocha tão resistente como o granito, exigiria ferramentas que, teoricamente, os povos indígenas que habitavam a região há milhares de anos não possuíam. A datação também é um problema. Estima-se que as inscrições tenham entre 2.000 e 6.000 anos, mas é difícil ter certeza. A identidade dos artistas é um completo mistério, pois não há registros de nenhuma cultura na região com uma tradição de escrita ou simbologia tão complexa. As teorias sobre a origem e o significado das inscrições são tão variadas quanto as próprias gravuras. A arqueologia tradicional sugere que foram feitas por povos nativos, talvez com propósitos ritualísticos ou como um calendário astronômico. Os símbolos poderiam representar mitos de criação, rituais xamânicos ou o registro de eventos celestes importantes. Essa é a visão mais pé no chão, mas ela não explica a complexidade técnica e a singularidade dos símbolos, que não tem paralelo em outras culturas indígenas conhecidas. É aí que as teorias mais heterodoxas entram em cena e a Pedra do Ingá se torna um prato cheio para a imaginação. O pesquisador e escritor suíço Erich von Däniken, famoso por sua teoria dos deuses astronautas, visitou o local e afirmou que as inscrições eram uma prova do contato com extraterrestres na antiguidade. Para ele, os símbolos seriam uma mensagem deixada por visitantes de outro planeta, talvez uma equação matemática complexa ou um mapa estelar. A precisão dos entalhes seria explicada pelo uso de tecnologia alienígena, como lasers. Outra teoria fascinante, defendida pelo pesquisador ítalo-brasileiro Gabriele D'Annunzio Baraldi, que dedicou sua vida a estudar a pedra, é a de que as inscrições teriam uma conexão com os fenícios. Ele afirmava ter decifrado os símbolos e encontrado semelhanças com a escrita fenícia e outras escritas antigas do Mediterrâneo, como a hitita. Segundo Baraldi, navegadores fenícios teriam chegado ao Brasil muito antes de Cabral e deixado seu registro na pedra. Essa teoria, no entanto, é altamente controversa e rejeitada pela maioria dos historiadores e arqueólogos. Além dos mistérios sobre sua origem, a Pedra do Ingá possui uma aura mística que atrai esotéricos e espiritualistas de todo o mundo. Muitos acreditam que o local é um ponto de grande poder energético, um vórtice ou portal para outras dimensões. Relatos de sensações estranhas, luzes misteriosas e até mesmo distorções no tempo são comuns entre os visitantes mais sensíveis. A própria rocha parece emanar uma energia que intriga e fascina quem se aproxima dela. No fim, a Pedra do Ingá é um livro aberto cuja linguagem perdemos a capacidade de ler. Ela permanece em silêncio, guardando os segredos de seus criadores. É um monumento à engenhosidade e à espiritualidade de um povo esquecido. Ou talvez, a prova de que nossa história antiga é muito mais complexa e misteriosa do que imaginamos. Seja obra de indígenas, fenícios ou alienígenas, a pedra é um convite à reflexão. O que mais nós não sabemos sobre o nosso próprio passado? Para fechar nossa jornada com chave de ouro, vamos para um dos lugares mais bonitos e misticamente carregados do Brasil, a Chapada Diamantina, na Bahia. Um parque nacional de beleza estonteante, com cânions, cachoeiras e grutas de água cristalina. Mas por trás dessa paisagem de cartão postal, a Chapada esconde uma infinidade de relatos que desafiam a nossa compreensão da realidade. É um lugar conhecido como um dos maiores hotspots ufológicos e paranormais do país. As histórias sobre luzes misteriosas na Chapada são lendárias.
Moradores e turistas frequentemente relatam avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados, que executam manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. São luzes coloridas, sondas, naves em formato de charuto e até mesmo encontros mais próximos com seres estranhos. A cidade de Mucugê e o místico Vale do Capão são epicentros desses relatos, atraindo pesquisadores do fenômeno OVNI de todo o mundo, que vão em busca de evidências. Mas os mistérios da Chapada vão muito além dos OVNIs. Há inúmeros relatos de fenômenos de distorção de tempo e espaço. Pessoas que se perdem em trilhas que conhecem bem e reaparecem horas ou até dias depois, sem memória do que aconteceu ou sentindo que apenas alguns minutos se passaram. É o famoso tempo perdido. Outros contam histórias de bússolas que enlouquecem, equipamentos eletrônicos que param de funcionar sem motivo e uma sensação de desorientação súbita em certos pontos da Chapada. A geologia do lugar pode oferecer algumas pistas. A Chapada Diamantina é riquíssima em cristais de quartzo, que estão espalhados por todo o subsolo. Como vimos no caso do fogo corredor, o quartzo tem propriedades piezoelétricas, ou seja, ele pode gerar campos eletromagnéticos sob pressão. Esotéricos e alguns pesquisadores acreditam que essa imensa concentração de cristais transforma a Chapada em um gigantesco campo de energia, que poderia ser responsável por essas anomalias e até mesmo por facilitar o contato com outras dimensões ou realidades. Essa crença alimenta as histórias sobre portais interdimensionais e cidades subterrâneas. Uma das lendas mais famosas é a de que, em algum lugar sob as montanhas da Chapada, existe uma cidade intraterrena chamada Ratanabá, que seria a capital do mundo, construída por uma civilização muito antiga e avançada, os Muriel. Essa cidade estaria conectada a outras partes do planeta por uma rede de túneis. Muitos acreditam que as luzes vistas nos céus não são naves vindas do espaço, mas sim veículos que saem dessa cidade subterrânea. A busca por esses portais e entradas para cidades intraterrenas é uma verdadeira obsessão para muitos grupos místicos que visitam a região. Eles procuram por locais específicos, como o Morro do Pai Inácio ou a Gruta da Pratinha, acreditando que ali a cortina entre os mundos é mais fina. Embora não exista nenhuma prova científica da existência de Ratanabá ou de portais, a força dessas lendas molda a experiência de quem visita a Chapada, adicionando uma camada de magia e mistério à sua beleza natural. Os desaparecimentos na Chapada também alimentam o imaginário popular. Embora muitos casos possam ser explicados por acidentes comuns em um terreno tão vasto e acidentado, alguns permanecem sem solução, envoltos em circunstâncias estranhas. Pessoas experientes em trilhas que somem sem deixar vestígios, levando à especulação de que teriam sido abduzidas por OVNIs ou que teriam atravessado um desses supostos portais dimensionais, ficando presas em outra realidade. No final, a Chapada Diamantina é um lugar onde a ciência, a espiritualidade e a ufologia se encontram e muitas vezes se confundem. É um local onde a energia da Terra parece ser palpável e onde o véu da realidade parece ser mais fino. Seja pela sua geologia única, pela sua beleza avassaladora que inspira a imaginação, ou por ser de fato um ponto de convergência para fenômenos inexplicáveis, a Chapada nos convida a questionar os limites do nosso mundo e a admitir que talvez existam muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode sonhar. E assim, terminamos nossa viagem por alguns dos maiores mistérios do Brasil. Do fogo corredor no sertão às cidades subterrâneas da Chapada Diamantina, passando pela fé cósmica do Vale do Amanhecer, pelos barulhos fantasmagóricos da Amazônia e pelos hieróglifos indecifráveis da Pedra do Ingá. Cada um desses lugares e fenômenos nos mostra um lado do nosso país que vai muito além dos clichês. Um Brasil que ainda guarda segredos profundos em suas matas, em seu subsolo
e no coração de seu povo. O que mais me fascina nessas histórias é que elas não oferecem respostas fáceis. Elas nos forçam a pensar, a questionar e a manter a mente aberta. Será que tudo pode ser explicado pela ciência um dia? Ou existem realidades que simplesmente escapam aos nossos métodos de investigação? Lenda, folclore, fenômeno natural, manifestação espiritual ou contato com outras inteligências? Talvez a verdade seja uma mistura de tudo isso, ou algo que nem sequer conseguimos imaginar ainda. Agora eu quero saber de você. Qual desses mistérios mais te intrigou ou te deixou com aquela pulga atrás da orelha? Você conhece alguma outra história inexplicável do nosso Brasilzão? Deixa aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque uma coisa é certa: no Brasil, o inexplicável está sempre à espreita, esperando para ser descoberto. E nós estaremos aqui para investigar. Valeu, pessoal! E até a próxima!